Olá, desbravadores! Que alegria falar com vocês. Eu sou o pastor Cláudio Meireles e vou ajudar vocês nesse vídeo a cumprir um requisito muito importante da classe de pioneiros da descoberta espiritual, que pede que a gente entenda melhor e trabalhe melhor o processo da inspiração da Bíblia e trabalhar os conceitos, entender os conceitos do que seja inspiração, revelação e iluminação. Bom, vamos começar então? Para que a gente entenda bem, a Igreja Adventista, ela trabalha o conhecimento bíblico dividido em crenças fundamentais. Uma das crenças fundamentais, e a primeira crença fundamental, é a Palavra de Deus, a Bíblia como Palavra de Deus. A Bíblia como não só textos históricos, mas a verdadeira Palavra de Deus que ele transmitiu ao homem e que contém o conhecimento necessário para a salvação. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de inspiração da Palavra de Deus, nós estamos falando que a Bíblia é um livro muito mais importante do que qualquer livro histórico, do que qualquer relato, do que qualquer fonte de pesquisa. A Bíblia é um livro inspirado, ou seja, é a própria Palavra de Deus. É um livro que contém verdades que não podem ser alteradas, um livro que não erra. Então a gente fala da inerrância bíblica e por isso nós precisamos entender bem o que seja a inspiração, para que a gente possa perceber que pequenas questões de tradução ou de interpretação não são falhas bíblicas, pelo contrário, são questões muito pequenas que não afetam o todo e a verdade principal da Bíblia. A gente tem que entender isso, entender um pouquinho da transcrição da Bíblia, das traduções, das versões, das melhores palavras. Deus fez através da Bíblia uma revelação completa e suficiente do plano da salvação. Então é importante a gente entender que dentro do que a gente está estudando, nós estamos estudando a crença fundamental número 1 da Igreja Adventista, que é a inerrância da Palavra de Deus, a suficiência da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não precisa mais de complemento, ela não precisa de ajuste nem de reparo, ela é perfeita e ela supre todas as necessidades e conta com detalhes aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus e sobre o plano da salvação. E isso através de registros históricos e também de registros proféticos, de visões e de ensinos que foram transmitidos aos profetas. E a gente vai fazer isso conhecendo um pouquinho das principais passagens que você tem aí no seu registro, no seu cartão ou no seu caderno de atividades. Você, por exemplo, deve ter passado e lido passagens como Números 12, verso 6. O que fala lá? Que Deus ele revela as coisas aos profetas em sonhos e visões. Então, um dos processos de inspiração é através dos sonhos e visões. Você também deve ter lido Lucas 21, 33, onde Jesus afirma que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele permanece. A palavra de Deus, então, é eterna, tem valor eterno. Ela servia antes, serve agora e servirá depois, e ela continuará tendo validade porque ela se refere a verdades eternas, a princípios que não mudam. Em João 5,39, nós temos um conselho de Jesus: examinar as Escrituras. Não é só ler, não. É examinar, pesquisar, comparar, buscar o significado da palavra, ir no dicionário, comparar com outras passagens bíblicas, comparar com a história, fundamentar. É exame, é olhar com calma, é olhar de todos os lados, olhar de todos os aspectos. Então nós somos chamados a examinar as Escrituras. Lá em 2 Pedro 1,21, é afirmado para mim e para você que nenhuma profecia ela é escrita por vontade humana. Ela não nasce aqui da cabeça de um homem, de um autor, de um escritor, de um romancista, de maneira nenhuma. Mas ela é revelada, ela é passada para eles da parte de Deus. Então, está aqui afirmado na Bíblia. Lá em Daniel, capítulo 2, quando Daniel está diante do rei e aquele desafio de interpretar o sonho, ele diz assim: há um Deus que revela mistérios. A palavra de Deus, então, revela para nós, através do poder de Deus, agindo na vida desses homens que escreveram a Bíblia, mistérios que nós não saberíamos e coisas que nós não temos como descobrir senão pela revelação. Hebreus capítulo 1, verso 1, muito claramente, até só para enfatizar, Deus fala para nós na Bíblia através dos profetas.
E você vai perceber que esses homens, alguns escreveram e outros não escreveram, mas falaram, e aquilo que eles falaram foi registrado e está na Bíblia, tá? Pessoas que não são autores bíblicos, mas que foram profetas, e aquilo que eles fizeram, falaram, os ensinamentos que deram, as visões que eles comunicaram foram registradas por copistas, por escritores, para que nós pudéssemos ter acesso a essas verdades. Apocalipse 1:3, nós somos chamados, todos os que estudam, eu e você, de bem-aventurados, se leem e se guardam aquilo que está escrito na palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, toda ela, Antigo e Novo Testamento, e isso faz parte da crença fundamental da igreja. Nós cremos na Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, foram dados então para que a gente pudesse andar no caminho correto. Ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que a gente seja constituído como homem, como mulher, filho de Deus, né? João 17:3, a vida eterna é dada aqui como conhecer a Deus em profundidade. João 17:17, a palavra de Deus é a verdade, nela é que nós somos santificados. E por fim, Isaías 40, verso 8, uma passagem muito bonita que diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, né? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, sobre a validade permanente da palavra de Deus. Tudo bem? Esse é o primeiro momento, então. Nós entendemos que a crença fundamental dos adventistas é a Bíblia, a inerrância bíblica, a inspiração da Bíblia, a Bíblia como suficiente, não precisa de acréscimo, ela tem tudo o que nós precisamos para entender o plano da salvação e conhecer Cristo Jesus, e a Bíblia dada como um livro inspirado, né? Homens escreveram, mas ela é a própria palavra de Deus, toda ela, Antigo e Novo Testamento, tá bom? Essa foi então a primeira parte. Vamos agora elucidar aqueles conceitos, tá bom? O primeiro conceito, revelação. Vamos trabalhar então a questão da revelação. A Bíblia é um livro muito combatido. Apesar de ser o livro mais amado, ele também é muito odiado, combatido. E a gente já teve momentos na história em que ele chegou, inclusive alguns tentaram suprimir, acabar com a Bíblia, queimar a Bíblia, tomar a Bíblia, e principalmente num momento muito difícil ali, nas revoluções que marcaram nossa história, a Bíblia chegou a ser queimada em praça pública. Depois você pode estudar isso com mais vigor, com mais detalhes. Mas, a despeito das muitas questões que são desafios mesmo acerca de Deus, né? O homem tem testificado, o homem tem podido ver que Deus se revelou à raça humana, e a Bíblia funciona eficazmente nesse processo de revelação, quando ele registra os fatos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de revelação, a gente pode falar que no primeiro momento existe uma revelação geral. Como é que funciona essa revelação geral? Está na nossa crença fundamental, né? São os canais que Deus usa para mostrar o seu amor, o seu poder, como a natureza, a história, no comportamento daqueles que Ele criou, na nossa consciência, na forma como nós entendemos aqui o nosso comportamento. Isso tudo é revelação geral, né? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente contempla o céu, as estrelas, os detalhes da criação, a gente entende que há um Deus, que há um poder maior, que há um poder inteligente, amoroso, criando todas as coisas, né? E então a gente entende que Deus, Ele transmite o seu amor através dessas questões. A gente pode perceber também evidências da existência de Deus no zelo, né, por seus filhos, no relacionamento, na forma como o amor é manifestado entre nós, pessoas que, mesmo no mundo de pecado, ainda tem, né, entre a família, o pai, a mãe, o filho, esposa, esposo, aqueles traços, né, de amor. Então, o mundo que nos cerca, os nossos relacionamentos, a forma como nós cuidamos uns dos outros, os sentimentos bons que ainda temos, né, eles provêm sinais da existência de Deus. Porém, esses sinais podem ser confusos, difíceis da gente entender, de interpretar, e ao mesmo tempo que ele apresenta muitas respostas, ele também suscita muitas perguntas, né? Então a gente precisa, além da revelação geral, de uma revelação especial, porque essa revelação geral, embora ela seja efetiva, ela acaba sendo limitada, e o pecado interfere nisso, né? Pelo fato
de obscurecer, de ficar difícil para a gente entender o testemunho de Deus. Portanto, para resolver esse problema, Deus ele apresentou uma revelação especial dele mesmo. Ele resolveu se mostrar. Ele decidiu apresentar mediante esse utensílio, esse instrumento, né? Ele foi para diante da humanidade e se apresentou através das Escrituras, através da Bíblia. A revelação última de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. A mais perfeita revelação, a gente encontra isso em Hebreus, quando a gente citou aquela passagem aqui de Hebreus capítulo 1, ele fala pelos profetas e agora nos últimos dias fala pelo Filho, né? Mas ele resolveu se revelar de uma forma especial através das Escrituras. Então, revelação geral, todo o contexto da existência de Deus visto na natureza, nas obras das suas mãos, nos detalhes do mundo, na perfeição e na complexidade das coisas, em nós mesmos, no nosso relacionamento, nas coisas que a ciência não responde, mas ainda é uma revelação muito ampla. Nos torna indesculpáveis quanto à existência de Deus, Romanos afirma isso, mas é ainda difícil para nós entendermos. Então Deus nos deu uma revelação agora mais específica, especial, na pessoa de Cristo e na Bíblia. Então, o ponto focal da Bíblia, da revelação, é justamente essa, né? Expor à humanidade quem é Deus, falar sobre Deus e também mostrar a nossa condição humana de afastamento, de pecado e a solução divina que a Bíblia aqui apresenta, que é Cristo Jesus como nosso Salvador, mediante a ação do Espírito Santo, do sangue derramado, tá bom? Então, esse é o ponto. Jesus é o ponto central das Escrituras. Então, a cruz vai ser o ponto ainda mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, porque é na cruz que Jesus consuma a sua obra de salvação, tá bom? Então, a Bíblia, ela tem esse aspecto de revelar esse plano. Então, o que é revelação? É a exposição diante de nós, diante do homem, diante dos homens, né? Quem é Deus, como Ele opera, qual é o seu caráter, como Ele pode ser entendido, como Ele age na história, revelando como Criador, como Redentor, como Pai amoroso, como um Deus presente. A Bíblia revela os traços de caráter de Deus e faz isso na lei de Deus. A Bíblia revela a forma como Deus interage com os homens nas histórias que foram registradas de vários e vários personagens bíblicos. A Bíblia revela o interesse de Deus em nos fazer crescer e por isso ela apresenta testes. Alguns passam, outros não. A Bíblia se preocupa em revelar os planos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, revelação é tudo isso. A Bíblia ela é um livro que Deus nos deu para que nós conheçamos quem é Ele, quem é o seu Filho, quem é o Espírito Santo e como a divindade age na nossa salvação, porque ela também nos revela a nossa condição de pecado e necessidade desesperada de alguém que nos salve. Tudo bem? Então vamos lá. Os escritores bíblicos, então, trabalharam para fazer essa revelação. E aí essa revelação tem autoridade, a singularidade, ou seja, a Bíblia como esse modelo tão único, ela tem autoridade e essa singularidade ela se baseia na sua origem, na sua fonte. Nenhum outro livro, nenhum outro documento é dado como a Bíblia, como uma revelação, quando Deus transmite o conteúdo. Não é o que eu observei, não é o que eu pesquisei, não é o que eu anotei e descobri, não é aquilo que eu criei, é o que Deus me falou. Não é aquilo que está evidente, mesmo aquilo que na natureza nós entendemos, não tem como entender questões espirituais, a Bíblia revela. Os escritores, eles indicam o Espírito Santo como sendo a fonte das revelações. O Espírito Santo é que comunica a eles, através dos profetas, que a gente viu aqui nas passagens, aquilo que Deus quer que eles escrevam. Então você vai encontrar, por exemplo, olha, 2 Samuel 23:2, Ezequiel escreveu assim, então entrou em mim o Espírito, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Miqueias também, Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo. Então, veja só, o Espírito Santo é a fonte da revelação. Deus, através do Espírito Santo, revela aos seus filhos, os profetas, aquilo que vai acontecer, aquilo que é importante e aquilo que Ele quer que eles entendam, Os autores do Novo Testamento, eles reconheceram o Espírito Santo também
como o autor das suas mensagens. Então, por exemplo, 1 Timóteo 4,1, Paulo fala assim, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quem está dizendo isso não é Paulo, é o Espírito Santo falando com ele. João, por exemplo, ele inicia lá a sua visão, lá em Apocalipse, dizendo assim, achei-me em espírito, com letra maiúscula, no dia do Senhor. A comissão de Jesus e os apóstolos, veio também através do Espírito Santo. Você pode ler em Atos capítulo 1, os primeiros capítulos de Atos. Assim, Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele revela, ele mostra quem ele é através da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia, ainda que ela tenha sido escrita aqui na caneta, na pena, assim que é dito, de outros. Deus é o autor. Então, revelação, primeiro conceito, dentro da nossa crença fundamental. Tem dois, a revelação geral, tudo que Deus criou, a natureza que nós podemos ver, e a revelação especial, que é a Bíblia. Que a Bíblia revela Cristo Jesus como a pessoa de Deus, que veio mostrar verdadeiramente quem Deus é. E isso tudo que está registrado é através do Espírito Santo, inspirando os profetas. Certo? Vamos lá então para o segundo ponto. A gente falou da revelação, vamos falar da inspiração agora, e esse conceito é importante, tá? Paulo diz que toda a escritura é inspirada. Lembra? A gente viu isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada. Tem uma palavrinha grega, bem curiosa aqui, que é teopnestos, que é traduzida como inspirada. O que significa isso? Literalmente, ela provém, ela é soprada, do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade na mente dos homens, mas ele não ditou assim, você vai escrever assim, tal palavra, vírgula, ponto. Não, ele, através do Espírito Santo, insuflou aqui na mente do escritor, do profeta, mostrou a ele, revelou a ele aquilo que ia acontecer. Então, Deus inspirou a verdade na mente desses homens, os quais expressaram essas verdades das suas palavras, do seu jeitinho, da forma como eles se falavam na época, como eles se expressavam na época, usando os recursos que eles tinham. Como é que funciona isso? Como é que é o processo? A revelação ela é concedida, a revelação, a inspiração de Deus, conforme aquilo que a gente encontra na Bíblia, através de homens santos, homens separados por Deus para isso. Veja só como é o processo. Deus escolhe um homem que tem o coração voltado para Ele, que tem desejo de conhecê-lo profundamente, que se apega às suas verdades, que busca, que ora, um homem, por isso santo, separado, E através de uma ação muito específica do Espírito Santo, esse homem ou essa mulher começam a receber as orientações. Isso pode ser por visão, pode ser por uma fala direta, como acontecia no Antigo Testamento, e pode ser também por uma revelação, por um estalo que dá e que ele começa a ter uma percepção muito clara de que Deus está falando com ele. Então veja só, isso é importante você saber. Quem é inspirado? Os homens. Os homens santos são inspirados no relacionamento com Deus. Não é a palavra que é inspirada, não é assim, ditada. O homem, o profeta, a profetisa, ela é inspirada, a pessoa é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e traduz essas revelações, aquilo que vai passando na sua cabeça, aquilo que o Espírito Santo vai mostrando, as visões que ele vai tendo, os pensamentos que vão sendo formados, e ele registra aquilo em palavras. Tá? Então, é assim, o profeta, ele não é passivo lá assim, como se ele fosse uma impressora, Vamos dar esse exemplo? Como se fosse uma impressora. Eu faço aqui no computador e tudo e tal, e o profeta fica lá parado e depois ele só como impressora, imprime, não. Ele interpreta, ele pensa, ele coloca na sua forma, Paulo, ele observou 1 Coríntios 14:32, que os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, ou seja, o estilo do profeta, a forma como ele vai dizer. De repente tem um profeta mansinho que fala de uma maneira muito... E tem um profeta duro que chega e joga duro. O temperamento, a revelação é garantida, a inspiração é garantida, mas a forma, o método, o profeta tem essa liberdade, Então, como é que funciona a inspiração? É através de um relacionamento vital,
onde Deus comunica, inspira, insufla nesse homem, nessa mulher, através de pensamentos, de visões, de um relacionamento vivo com Ele, as verdades que Ele quer que sejam reveladas. E veja só, quando a gente fala dessa inspiração, né, a inspiração ela não atua nas palavras, a gente já falou isso, né, nas expressões, mas no próprio homem. Então veja só, a influência do Espírito Santo sobre ele faz com que ele tenha pensamentos, faz com que ele compreenda, que ele construa pensamentos voltados para a vontade de Deus. Ele consegue fazer isso porque ele se relaciona com Deus, ele conhece a Deus, e aí, através disso, ele consegue se alinhar com Deus, e Deus usa estes determinados homens chamados profetas, os escritores da Bíblia, para revelar a sua verdade. Então, a Bíblia é a verdade divina. É assim que diz, tá? A nossa crença fundamental. A Bíblia é a verdade divina, porém expressa na linguagem humana. É uma combinação divina-humana. Claro, Deus é o autor, Deus é o inspirador, Deus é o revelador, é assim que é a revelação, e o homem é um instrumento ativo para transformar tudo isso na palavra de Deus, que nós temos nas nossas mãos, a nossa Bíblia. Tá bom? Então esse é o primeiro momento. Agora, como é que funciona então a inspiração e os escritores bíblicos? O Espírito Santo ele preparou certas pessoas, a gente já viu aqui, né, para que recebessem comunicação. A Bíblia não vai explicar detalhes de como é que isso acontece. A Bíblia não vai lá dizer assim, olha, esse aqui tem que ter essas qualificações, tem que cumprir esses 10 requisitos, não. O Espírito Santo estabelece uma pessoa e dá uma missão clara para essa pessoa e faz com que essa pessoa tenha o reconhecimento. A revelação divina, ela não convertia a pessoa ou assegurava para a pessoa que ela ia ter vida eterna. Uma pessoa pode ser usada e mesmo assim depois se tornar inconsistente com a verdade. Por exemplo, Balaão. Lembra de Balaão? Que foi contratado para amaldiçoar o povo. Balaão foi uma pessoa difícil, terrível, contrário, ganancioso. Mesmo assim, Deus o usou, né? Então, todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram a natureza pecaminosa, assim como eu e você. Todos eles necessitavam da graça de Deus, necessitavam do sangue derramado de Cristo Jesus, necessitavam de arrependimento constantemente. Então, a inspiração, ela não deve ser vista simplesmente como uma, vamos dizer assim, uma orientação divina, não. Os escritores bíblicos, algumas vezes, eles escreveram sem compreender bem aquilo que eles estavam passando, né, sem compreender a mensagem. A resposta dos escritores às mensagens que eles recebiam nem sempre era a mesma. Por exemplo, pensem em Jonas. Né? Jonas fugiu, Jonas questionou, Jonas não queria que o povo de Nínive fosse salvo, ele não entendia o porquê. Da mesma maneira, se você pensar em alguns momentos, Daniel, por exemplo, teve visões e ele clamou, Senhor, venha me explicar, porque eu não estou entendendo o que essa visão quer dizer. Veja só, eles se sentiram muitas vezes assim assustados, está em Daniel 8:27, se sentiam assim até assustados, eu não estou entendendo, se sentiam temerosos, com medo de proclamar a mensagem, a gente lembra disso, né? Então veja só, a inspiração, ela é dada a homens que têm o coração voltado para Deus, mas homens como eu e você. Então a gente não santifica esses homens. É por isso que a gente crê, veja só, isso é importante agora, desbravadores, a gente crê na Bíblia. Os homens foram inspirados para produzir a verdade de Deus aqui na Bíblia. Então nós não seguimos os imperativos de homens, nós seguimos o imperativo da Bíblia. Nós, como igreja, nos baseamos na Bíblia. Não é a igreja que determina o que nós cremos, é a Bíblia que determina o que a igreja crê. Senão, cada vez que aparecesse um líder da igreja e falasse, bom, agora eu creio dessa maneira, vamos tirar o sábado e colocar a sexta-feira. Aí vem outro, não, agora vamos fazer o seguinte, o sábado é bom, a sexta-feira também é legal, mas nós não vamos ter mais dia nenhum para guardar. Agora nós vamos liberar assim, olha, esse negócio do casamento é muito bom, mas está dando muito trabalho, vamos acabar com isso. Não, a igreja não determina. A igreja verdadeira se fundamenta na Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. A Bíblia não muda, a Bíblia é uma revelação de Deus, é inspirada por Deus e nós seguimos a inspiração. Então veja só, mesmo que os homens não entendessem completamente o que escreviam, mesmo que alguns deles, em raros casos, né, falavam
da verdade de Deus sem concordar com ela, ou sem segui-la, ou sem viver à altura dela, nós acreditamos na palavra de Deus, tá? Então, esse método, né, e o conteúdo da inspiração são dados pelo Espírito Santo. E aí, método pode ser visão, pode ser sonho, pode ser uma voz, Deus falando, como ele falou muitas vezes com Moisés, como ele se comunicou com Abraão. Pode ser através de uma impressão forte no coração, isso é mais comum hoje porque o nosso pecado nos separou muito. Pode ser uma impressão, você faz uma oração e logo depois está impressionado. E os profetas tinham isso, eles recebiam essa representação. E pode ser também através de representações simbólicas. Lembra do lençol que Pedro viu? Está lá em Atos, depois você vê. Pedro estava lá orando, ele tinha que evangelizar, Deus queria que ele evangelizasse para um povo que não era judeu, que eles consideravam impuros, e de repente ele tem uma visão que desce um lençol, é uma representação simbólica, um lençol cheio de animais imundos que ele não comia, e a voz dizia, mata e come. E ele falou, mas não posso comer isso é imundo. Aí ele entendeu que aqueles símbolos se referiam às pessoas que ele estava considerando impuras para o contato com Deus, tá? Então, veja só, esse é o método, visões, sonhos, impressões, a voz de Deus, isso é a forma como o Espírito Santo faz para inspirar o profeta. E qual que é o conteúdo, o que ele coloca lá? Ele coloca eventos futuros, coisas que vão acontecer, são as nossas profecias, ele registra e faz com que eles façam registros históricos para que as coisas, né, sejam bem colocadas e depois sirvam, né, para que a gente possa entender melhor esses conceitos. E ele também trabalha no conteúdo daquilo que é a lei de Deus e daquilo que se refere ao Espírito Santo, a Cristo Jesus, né? E isso dá autoridade à Bíblia para nos salvar, porque ela comunica eventos futuros, ela nos comunica eventos históricos, ela nos comunica princípios que são a expressão da vontade de Deus. Então, queridos, a Bíblia, de novo, né? Ela não está sujeita aos nossos padrões humanos. Ela não está aqui para apresentar o que nós queremos. Ela é superior, ela é mais alta, mais elevada do que qualquer sabedoria, erudição humana, qualquer coisa. O Espírito Santo não foi prometido para nós com o objetivo assim de substituir a Bíblia. Mas olha só como é importante a Bíblia, hein? O Espírito Santo, ele não foi prometido, dentro do contexto bíblico, para sobrepor-se à Bíblia, para fazer com que você fale assim, não, eu não preciso mais ler Bíblia, não, eu não preciso mais conhecer nada disso que está aqui, porque o Espírito Santo fala comigo, eu tenho revelações. A revelação está na Bíblia, a revelação de Deus está na palavra dele. Aqui está a fonte da verdade. Nós podemos ter impressões fortes, como os profetas tiveram? Muitas vezes sim, mas nós não fomos chamados a aumentar a Bíblia. Nós podemos ter essas impressões orientados por ela, capacitados pelo Espírito, para modificar comportamentos que nos conduzem à salvação. A Igreja Adventista crê na inspiração de Ellen White, como profetiza, mas não em substituição à Bíblia, não em acréscimo à Bíblia, mas como escritos que orientavam a formação da igreja e apontavam para o correto, né, ou para a correta interpretação da Bíblia. Ellen White, os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia, não complementam a Bíblia é suficiente, a Bíblia é toda suficiente, mas Ellen White, nós acreditamos, inspirada, assim como os escritores da Bíblia foram inspirados, ela apontou caminhos para a organização da Igreja Adventista, para apontar direções, para levar essas pessoas a uma verdade completa da Bíblia, tanto que nós entendemos, e ela própria entendia isso, que o espírito de profecia, ou os escritos de profecia, os livros de Ellen White, eram uma luz menor que apontavam para a luz maior, que é a Bíblia, e ela recomendava o tempo todo que nós devemos conhecer a Bíblia, tá? Então, esse processo é o processo que nós entendemos como a Bíblia foi formada. Ela é a revelação de Deus, a inspiração é dada aos profetas e eles são iluminados pelo Espírito Santo para entender assuntos importantes e pertinentes, tá bom? De forma bem sucinta é isso aí, mas lembre-se, né? Você é desafiado agora a fazer um estudo com essas passagens bíblicas e outras também. Faça uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar bastante fontes aí na própria Bíblia e nos livros
da igreja, faça um estudo bíblico bem apurado sobre isso, responda aí, criando uma série de perguntas sobre isso. Pode ser assim, o que é revelação? E aí você coloca lá as passagens que estão aí para você. Basta que você leia essas passagens, tente memorizá-las, algumas delas são fundamentais, né? E aí você cria dessa maneira aquilo que é necessário para você interpretar bem a Bíblia, tá bom? De forma bem simples, espero não ter sido confuso aqui para vocês, espero também que eu não tenha falado algo aqui que possa trazer confusão, se for o caso a gente esclarece depois, mas é isso aí. O requisito é conhecer a revelação e os conceitos de inspiração, revelação e iluminação, conforme a gente tem aqui na Bíblia, lembrando que faz parte da nossa crença fundamental a inerrância bíblica. Somente a Bíblia, toda a Bíblia, e a Bíblia como a mensagem de Deus, inspirada por Deus, não ditada, inspirada. E lembrando que os profetas, os homens, né, foram movidos pelo Espírito Santo para revelar principalmente quem é Deus, o seu caráter, o seu desejo de nos salvar e a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, continue firme aí cumprindo seus requisitos. Tivemos na investidura. Grande abraço.